Plantando a semente da fé. Hoje nós vamos falar do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, desde a criação do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, fala que ele pairava sobre as águas. Ele sempre existiu. E ele veio para vivificar, para dar vida, para nos instruir a toda a verdade. E nós precisamos desse Espírito para poder anunciar, lançar essa semente. Porque a semente é a palavra. E a palavra, se ela não tiver a unção do Espírito Santo, se ela não for direcionada pelo Espírito Santo, ela de nada serve, simplesmente é uma história, um livro. Nós precisamos ter o Espírito Santo, porque ele nos dá todo entendimento. E aqui no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, 2, fala assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Então, esse Espírito, ele passa a morar dentro de nós. No momento que você crê que Jesus morreu naquela cruz por você, te deu uma nova vida em Cristo Jesus, esse Espírito passa a morar dentro de nós. Nós já temos um Espírito de Deus que é a nossa vida, né? Nosso fôlego de vida é a própria presença de Deus em nós, porque ele soprou na narinha do homem e o homem teve vida. Então, quando nós estamos formando no ventre da nossa mãe, o Espírito Santo dá essa vida, porque ele gerou no ventre de Maria o Jesus Cristo. E ele veio para criar, para vivificar. E no momento que ele entra no ser humano, o espírito do ser humano começa a viver, o coração começa a bater e ele começa a sentir, respirar, passa a ser um ser vivente através desse Espírito que veio de Deus. Todos nós temos esse Espírito que veio de Deus. Mas nós precisamos do Espírito Santo. Esse que Jesus falou: eu vou subir e enviarei, não vos deixarei órfãos. Órfãos o quê? Sozinhos. Enviarei o meu Espírito que vos guiará a toda a verdade. Então nós precisamos desse Espírito de sabedoria, de conhecimento, esse Espírito de fortaleza, esse Espírito também de moderação. Nós precisamos ter esse Espírito dentro de nós de sabedoria, de conselho, né, de conhecimento. Esse Espírito vai nos levar a ouvir a palavra de Deus, que é a semente, entender, né, e samear, levar os outros corações, porque o Espírito veio para isso. E ele está dentro de mim, dentro de você. Se você ainda não aceitou Jesus, você ainda não tem esse Espírito Santo, mas você pode ter ele hoje, você pode ter ele agora. Se fechar seus olhos e falar: Senhor Deus, eu creio que o Senhor enviou Jesus na terra para morrer pelos meus pecados. E eu quero esse Espírito Santo na minha vida. Eu sou seu filho, sua filha, e passo a herdar as suas heranças. O Espírito Santo vai passar a habitar em você. Quando você lê a Bíblia, você vai compreender o que Deus está falando. E essa semente, ela foi lançada através da palavra, né? Então, depois nós vamos ver vários tipos de semente. A semente do amor, a semente da paz. Lá em Romanos 5,5 fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Olha para você ver. Romanos 5,5. O Espírito Santo, ele que derramou essa semente em nós, para que nós possamos reproduzir. Vocês já observaram que nenhum homem na terra, por mais inteligente que ele seja, ele consegue fazer uma semente? Ele consegue reproduzir, pegar uma semente, né, e lançar ela nascer, mas criar ela, ele não tem condição. E quem criou a semente foi Deus. Dentro da semente há um propósito de Deus. E a semente precisa morrer para nascer de novo. Você já não percebeu isso? Então, quando você joga a semente na terra, primeiro ela morre, para depois ela nascer. Assim somos nós. Nós precisamos morrer dentro de nós, o nosso eu,
nós achamos que sabemos, a nossa sabedoria, para que a de Deus permaneça em nós e cresça em nós a vontade dele. Então, Jesus falou assim: é-vos necessário nascer de novo, não nascer da carne, mas do Espírito, né? O que é nascer do Espírito? No momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo vem e passa a morar junto com o seu Espírito. E ali o seu Espírito começa a ter vida, começa a ter a abertura de mente, começa a entender o amor e o propósito de Deus na sua vida. E nós precisamos de ter esse nascimento. Então, quando nós morremos para o mundo, quer dizer, morremos para a carne, nascemos em Cristo Jesus. E a semente é assim, ela é lançada, por isso que fala do coração fértil, do coração produtivo, do coração que produz a semente. É o coração que tem o Espírito Santo de Deus. A semente cai nele e ela produz. E nós precisamos produzir. E aqui fala que esse Espírito, ele é um Espírito de sabedoria, ele é um Espírito de fortaleza, ele é um Espírito de entendimento, ele é um Espírito de conselho, ele é um Espírito de conhecimento, esse Espírito Santo que está em nós. Aí você vê, de amor, de perdão, está tudo dentro de nós. Nós precisamos trabalhar. Ele pode estar aqui, mas se alguém me fez uma raiva, uma ira, eu falo: não vou perdoar o fulano, eu não merecia isso. Eu não vou perdoar, eu não aceito o que ele fez comigo. Você está o quê? Abafando a semente do perdão, do amor. É quando você fala: Senhor, de mim mesmo eu não tenho condição de perdoar. De mim mesmo eu não conseguiria perdoar o que o fulano me fez. Mas em Cristo Jesus, na ajuda do Espírito Santo, eu consigo perdoar. Porque Ele está em mim e Ele veio para me ajudar. A Bíblia diz que Ele é um consolador. O Espírito de conhecimento veio nos fortalecer. E nós precisamos falar com o Espírito Santo, conversar com Ele e falar: Espírito Santo, eu te amo. O Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor está aqui dentro de mim. Me instrui, me ajuda, me ensina a entender isso aqui. Isso que eu estou passando, eu não sei por quê, para quê, eu não sei o que está acontecendo dentro de mim. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós vimos no vídeo anterior, no áudio anterior, de Satanás, né, que veio roubar essa semente, né? E ele usa o quê? Ele usa argumento que vai de contra a palavra de Deus, para que nós possamos errar. Mas se você tiver essa palavra no coração, você vai atacar Satanás com a palavra, porque a palavra é uma semente que derruba a voz altiva do diabo, porque Deus deu-nos essa palavra como espada, como escudo, e nós precisamos, como bússola, de usar essa palavra, usar essa semente. Então eu gostaria que você entendesse, você precisa do Espírito Santo. Se você já tem o Espírito Santo, busca essa sabedoria. Fala: Espírito Santo, o Senhor habita em mim, o Senhor é o Espírito de sabedoria, de fortaleza, de conhecimento, um Espírito que pode me ajudar nessa área, e eu estou precisando. E a palavra de Deus fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele pede por nós o Espírito Santo. E Ele está aqui dentro de mim, dentro de você. Gostaria de orar com você. Senhor Deus, nesta hora eu quero apresentar os nossos irmãos em Cristo, que já têm o Espírito Santo, e muitas vezes não têm usado o Espírito Santo, têm usado argumentos, têm usado a sua própria força, mas não têm dependido totalmente do Espírito. E esse Espírito está em nós para nos dar discernimento, sabedoria, Espírito de conselho, fortaleza. Ó Pai amado, ajuda-nos a depender desse Espírito como dependemos do ar que nós respiramos. Ó Pai, eu te peço agora, e peço por aqueles que ainda não têm esse Espírito, só venha trabalhar no coração deles e venha trazer no coração deles um desejo de ter esse Espírito Santo, para que ele possa ter um conhecimento verdadeiro de qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Pai. Por isso eu agradeço por essa oportunidade, e é no nome de Jesus que eu te abençoo e declaro que o Espírito Santo tem todo o poder para trabalhar nos nossos corações, no meu e no seu. No nome de Jesus que eu oro, agradeço. Amém.